Dizem que a Judéia e a Samaria estão consumidas pela violência dos colonos. Hoje mostramos dados policiais, narrativas fabricadas e um padrão alarmante em uma campanha bilionária para distorcer a verdade. E um incidente desta semana pode ter exposto muito mais do que qualquer um esperava. Vamos direto ao assunto. Bem-vindo de volta ao Judaization aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Hastings. Em meio a alegações de violência generalizada na Judéia e Samaria, dados da polícia colocaram o Conselho Regional de Binjamim entre as áreas mais seguras de todo Israel. Binjamim fica logo ao norte de Jerusalém. Pode chamá-la de Samaria do Sul, se preferir. Os dados, publicados em meio a alegações de violência generalizada na Judéia e Samaria, apresentam um quadro baseado em evidências de um alto nível de segurança pessoal no local, e colocam em dúvida os esforços para retratar a área como caracterizada por violência generalizada. Por exemplo, em um incidente que ocorreu no mês passado na região de Ofra, que inicialmente foi apontado como um ato de violência de colonos, posteriormente ficou claro que dezenas de árabes atacaram um pastor judeu, atirando pedras, e, em seguida, também atacaram uma força da IDF que foi chamada ao local. Os soldados, que sentiram que suas vidas estavam em perigo, atiraram em um dos agressores e mais tarde foi noticiado que ele morreu em decorrência dos ferimentos. Chamamos isso de falsa violência de colonos. Muitos retratam essas comunidades na Judéia e Samaria como violentas e cheias de criminosos, mas os dados mostram o oposto. De acordo com os dados, a taxa de criminalidade na região do Conselho Regional de Binjamim é de aproximadamente 10 casos criminais por 1.000 habitantes, menos da metade da média nacional de 25. Essa é uma diferença significativa que coloca o conselho entre as áreas com os maiores níveis de segurança pessoal em Israel. Esses números destacam que o Conselho Regional de Binjamim tem uma das menores taxas de criminalidade do país. Então aqui você tem uma campanha bem organizada, financiada por governos estrangeiros, realizada por organizações de esquerda radical extremistas e montada por um órgão da ONU que compila as estatísticas. Estou falando sobre o OSHA, o Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Pelo menos é assim que eles se autodenominam. Esta é uma campanha contínua bilionária que tem como alvo Israel e, especificamente, os judeus da Judéia e Samaria. Isso é uma calúnia de sangue moderna. Claro, a violência existe. Acabei de ler as estatísticas para você. Nunca afirmei que era zero, mas certamente não está no nível retratado pela autoridade palestina e pela grande mídia. A agenda deles é enfraquecer a reivindicação judaica sobre nossa terra histórica e bíblica. A esperança deles é um dia tomar conta de toda essa área. Mas esse é apenas o primeiro passo. O segundo passo é a destruição de todo o Estado de Israel. Não se trata de Judéia e Samaria, é sobre o país inteiro, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Já que estamos falando sobre a chamada violência dos colonos, confira minha análise no jns.org desta semana, chamada Por Dentro da Batalha sobre a Narrativa da Violência dos Colonos. De acordo com diversos especialistas israelenses, autoridades, fontes militares e ativistas, as acusações de violência de colonos israelenses contra árabes fazem parte do que eles descrevem como uma campanha de longa data, bem financiada e coordenada, com o objetivo de deslegitimar o Estado de Israel e seus residentes nesta região. Nenhuma das minhas fontes negou a violência de judeus, mas afirmaram que ela é menos comum do que a mídia mostra, envolve menos incidentes do que é noticiado, é amplamente condenada e praticada por poucos indivíduos. Por favor, dê uma olhada nesse artigo quando tiver uma chance. Avançando, o Times of Israel informa que veículos palestinos relatam que as Forças de Defesa de Israel, IDF, operaram nesta semana na vila de Al-Qadir, perto de Belém, inclusive na igreja de São Jorge. Em resposta a uma consulta do Times of Israel, as Forças de Defesa de Israel, IDF, informaram que 2 terroristas lançaram coquetéis Molotov e pedras tentando assassinar israelenses na estrada perto da vila, depois fugiram para o complexo da igreja. As forças realizaram buscas próximas à igreja e continuavam operando na área. Deixe-me te contar como isso vai acontecer. A autoridade palestina vai compartilhar imagens de soldados invadindo uma vila árabe e, mais uma vez, invadindo uma igreja. Eles adoram essa palavra, invadindo. Os judeus estão sempre invadindo o Monte do Templo. Mesmo sendo uma oração pacífica e organizada, sempre mencionam invasão. Vamos continuar. Depois você verá imagens de soldados das FDI dentro de uma igreja.
E claro, o que os que odeiam Israel fazem é tentar criar uma divisão entre judeus e cristãos, dizendo que Israel está profanando uma igreja. E isso acontece o tempo todo. Lembra dessas imagens? Lembra da reportagem? Isso foi em julho passado. Dizia assim: o embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, visitou uma vila cristã na Cisjordânia ocupada por Israel. Essas são as palavras deles, claro, e pediu responsabilização por um ataque a uma igreja antiga, que os moradores atribuíram a colonos israelenses. Mas na realidade foram os árabes que começaram o incêndio. E por que não usar as imagens, já que havia uma igreja próxima que não foi danificada pelo incêndio? Infelizmente, o embaixador dos Estados Unidos em Israel foi chamado ao local em algo que acabou não sendo notícia. Veja como essa operação da autoridade palestina é inteligente ao tentar dividir judeus e cristãos. E vamos lembrar o que aconteceu em 2002. Centenas de árabes, incluindo terroristas da autoridade palestina, invadiram a Igreja da Natividade em Belém. Eles estavam usando a igreja como escudo, atirando nos soldados israelenses. Há relatos divergentes sobre se os presentes na igreja eram reféns ou colaboravam com os terroristas. Mas veja como isso foi noticiado. De 2 de abril a 10 de maio de 2002, a Igreja da Natividade em Belém, na Cisjordânia, foi cercada pelas Forças de Defesa de Israel, que tinham como alvo militantes palestinos suspeitos que haviam se refugiado na igreja. Cercada pelas FDI, foi assim que apresentaram. O que os terroristas estavam fazendo? Eles não são estúpidos, eles são maus, mas certamente não são estúpidos. Eles sabiam que ficaria ruim para Israel ter que lidar com terroristas dentro de uma igreja, mas foram eles que profanaram esse local sagrado cristão. É assim que eles agem. Agora, nesta semana, temos a história dos terroristas com coquetéis Molotov se escondendo em uma igreja em Al-Qader, na verdade perto de Belém, mais uma vez. Pessoal, não caiam nessa. Não se deixem enganar pela divisão que essas pessoas estão tentando criar entre aqueles que defendem os valores judaico-cristãos. Não vamos dar a vitória para eles, pois são eles que estão profanando esses locais sagrados. Seguindo em frente, um novo relatório do Conselho Yesha, que representa as comunidades judaicas na Judéia e Samaria, revela que muitos dos novos autoridades municipais recém-eleitas da Autoridade Palestina elogiam o terrorismo e são contra Israel e os Estados Unidos. A Autoridade Palestina fez eleições municipais semanas atrás para prefeitos e outros cargos públicos. Este novo relatório mostra que muitos dos eleitos têm um histórico de incitação e até mesmo de elogio a atos de terrorismo, alguns deles morando a poucos minutos das comunidades israelenses. Antes de continuar, esse é um ponto importante: Judeia e Samaria não são Gaza. Em outras palavras, enquanto o dia 7 de outubro provou que a política de árabes de um lado da cerca e judeus do outro era uma política fracassada, o que havia na prática era Israel aqui e Gaza ali. Eram entidades completamente separadas. Mas em Judéia e Samaria, tudo está entrelaçado. Você tem árabes e judeus vivendo lado a lado. As estradas são compartilhadas. Muitas das zonas industriais são compartilhadas. Depois de 7 de outubro, certamente há menos interação, mas em teoria é um quebra-cabeça de judeus e árabes vivendo juntos. Voltando ao relatório sobre líderes municipais da Autoridade Palestina que apoiam o terrorismo. Em Hebron, o membro do Conselho Municipal Muammar Youssef Alawi compartilhou ao longo dos anos conteúdos que incluem elogios a terroristas e incitação contra os Estados Unidos. Outro exemplo, em Jericó, o prefeito Salem Garouf participou de manifestações em apoio a prisioneiros de segurança, ou seja, terroristas, e também esteve envolvido em postagens nas redes sociais apoiando o terrorismo e apoiando a libertação desses terroristas de uma prisão israelense. Em Jenin, o recém-eleito prefeito, Mohamed Jarar, conta com o apoio de familiares que ativamente comemoram e glorificam indivíduos que realizaram ataques terroristas contra o Estado de Israel. Omar Hashamin, CEO do Conselho de Yesha, resumiu assim:
Esta investigação revela uma realidade difícil de compreender. Prefeitos que atuam a apenas 10 minutos de Kfar Saba e 20 minutos de Modin, no centro de Israel, não estão descobrindo, eles estão promovendo o terror e clamando pela destruição de Israel. Essas não são figuras distantes, são líderes públicos oficiais dando apoio a terroristas bem ao nosso lado. Israel não pode se dar ao luxo de continuar ignorando esse sistema de incitação. Ele continuou: qualquer um que legitime o dilúvio de Al-Aqsa de tão perto prova mais uma vez que a autoridade palestina não é uma parceira, é uma ameaça existencial. Tudo isso de acordo com Omar Hashamin. Agora vamos lembrar, dilúvio de Al-Aqsa. Esse foi o nome dado ao ataque do Hamas em 7 de outubro. Então, mais uma vez, esses são os líderes da autoridade palestina. Não é o Hamas e não é lá embaixo em Gaza. Essas são pessoas que deveriam ser parceiras de paz de Israel. Muitos de nós já conhecemos a autoridade palestina desde o início dos anos 1990. Não é uma organização pacífica. Eles não são parceiros de paz. A autoridade palestina é um grupo de terroristas corruptos usando ternos. O objetivo deles é destruir Israel em etapas. E quando não conseguem o que querem, como vimos no ano 2000, eles voltam suas armas contra os judeus. E isso acontece repetidas vezes. Pessoal, essa é uma ameaça séria. Algumas semanas atrás, eu falei sobre um relatório que indicava que existem 65 mil membros das forças de segurança da Autoridade Palestina, muito além do que é permitido pelos acordos de Oslo. Na realidade, isso não é uma força de segurança, isso é um exército. Líderes de Israel devem prestar atenção antes que seja tarde demais. Seguindo em frente com algumas boas notícias desta semana, o INED soube que as primeiras famílias devem se mudar para a área já neste verão para estabelecer duas novas comunidades em locais estratégicos na Samaria. Os nomes das duas novas cidades, Bezik e Tamun. As novas comunidades ficam em áreas altas com vista para o Vale do Jordão, perto do que as forças de defesa de Israel chamam de agrupamento de 5 vilarejos. A medida representa os primeiros passos para aplicar decisão do gabinete de dezembro, quando o governo aprovou novas comunidades. Líderes dos assentamentos chamam isso de uma corrida contra o tempo. Líderes do Conselho Yesha, que mencionei antes, essa organização que reúne as comunidades judaicas nesta área, e altos funcionários políticos entendem que precisam criar fatos concretos antes da próxima eleição. Apoiadores da medida estão preocupados que um governo com uma composição diferente possa congelar esses planos e deixar as decisões do gabinete atual sem serem implementadas. Bezik e Tamun, essas duas novas cidades, são apenas a etapa inicial de um plano muito mais amplo do Conselho Regional de Samaria, que visa estabelecer 18 novas comunidades nessa área. Agora, apesar do que alguns possam dizer, nunca é o momento errado para construir comunidades judaicas em Israel. Há 59 anos, quando Israel aprova construções na Judéia e Samaria, sempre há aqueles que dizem: este não é o momento certo, é muito controverso. O que faremos se os árabes causarem problemas? Para essas pessoas, nunca há momento certo para construir. Concordo que estamos em uma encruzilhada. É época de eleições aqui em Israel, com as eleições para o Knesset marcadas até outubro deste ano, e essa é a lei. As eleições podem ocorrer antes, mas outubro é o prazo final. Desde 2022, o governo aprovou um número recorde de 103 novas comunidades na Judéia e Samaria. Então, sim, agora é certamente o momento para essas pessoas se mudarem para suas casas. Agora é a hora de aprovar mais e mais comunidades no coração de Israel e mais construções. A questão é que não sabemos o que o amanhã trará, então agora é a hora. Aqui está outra história que tenho certeza, quando você assistir, já estará nas manchetes e não de forma positiva para Israel. A administração civil, na última quarta-feira, removeu 3.000 árvores plantadas por árabes da Autoridade Palestina em terras do Estado de Israel na região. Sob a orientação do ministro Betzal Smotrich, foi realizada uma operação de fiscalização para remover as árvores plantadas em terras do Estado na área da zona industrial de Shahak, em Samaria. As árvores estavam localizadas dentro de uma área de plano diretor aprovada para a zona industrial do Conselho Regional de Samaria. A remoção delas permite o avanço contínuo na regularização das terras do Estado e na preparação para a expansão da zona industrial de Shahak. Isso acontece com a criação de uma nova comunidade, conforme decisão do governo israelense, que aprovou a construção na área.
Voltando às árvores, aproximadamente 3.000 dessas árvores foram removidas em cerca de 200 dunams em vários locais diferentes. Isso corresponde a uma área de cerca de 49 acres. Essa operação segue ações de fiscalização anteriores nessa mesma área. 2.500 árvores em setembro de 2025 foram arrancadas e outras 6.300 em dezembro desse mesmo ano. Agora, imagino que as imagens das árvores sendo arrancadas já estejam por toda parte. A única coisa que eles vão esquecer de mencionar no relatório, e digo isso sarcasticamente, é o fato de que essas árvores foram plantadas deliberadamente em terras estatais de Israel. O objetivo é duplo e é uma situação vantajosa para o outro lado. Se Israel ignorar as árvores, então os árabes tomam posse da terra. Se ninguém aparecer, deve ser deles, já que plantaram as árvores. E se Israel arrancar as árvores, isso é uma vitória de imagem para a autoridade palestina, porque eles podem ir lá e filmar os israelenses derrubando as árvores. Para Israel, é uma situação de perde-perde. Nesse caso, a administração civil decidiu que derrubar as árvores é o menor dos dois males. Mas o mais importante a lembrar, como acabei de explicar, é que isso é uma armação midiática totalmente encenada feita pelos plantadores de árvores. Eles sabem que Israel vai perder aqui. O mais importante de lembrar é que você não pode acreditar em tudo o que vê. Israel é um país de leis, e essas leis devem ser aplicadas. Se você quebrar a lei e plantar em uma propriedade que não é sua, deve haver uma consequência. Tenho certeza de que essa é a realidade em qualquer país de onde você esteja assistindo isso. Você não pode simplesmente entrar no quintal do seu vizinho, na propriedade dele, sem ser convidado, e começar a plantar árvores como quiser. Israel não deveria ser diferente. E o momento para aplicar a lei é agora. Eu ia encerrar o programa desta semana, mas há uma última coisa que considero importante abordar. É sobre o pequeno tecido que uso na cabeça. Isso se chama kippah ou yarmulke. Agora, por que alguns judeus usam isso? De acordo com o Ashi.com, uma kippah expressa o sentimento que alguém valoriza em seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Você está dizendo, eu te amo, Deus, mais do que qualquer outra coisa no mundo. Eu sei que o Senhor está comigo onde quer que eu vá, e penso no Senhor o tempo todo. E usar uma kippah em público anuncia, eu tenho tanto orgulho de estar conectado com o Senhor, Deus, nada me faz sorrir mais do que saber que estamos juntos. Não temo que saibam que sou um judeu praticante. Eu não vou esconder essa paixão. Só de pensar em você, sinto orgulho e autoconfiança todos os dias. É isso que uma kippah representa. Então, por que estou compartilhando essa informação com você agora? Eu sei que 99,9% das pessoas que estão assistindo a este programa já entendem tudo isso. Ainda assim, existem alguns trolls por aí que comentam no meu programa ou nas minhas redes sociais. Eles dizem coisas como: o que é esse tapete na sua cabeça? Ou esse prato, esse pires, esse pedaço de lixo, ou aquele velho estereótipo antissemita? Você usa isso porque cobre seus chifres. Agora, eu posso ser careca, mas não tenho chifres. Dá uma olhada. Então, por que os trolls atacam o meu judaísmo? Porque eles não conseguem. Os mesmos trolls não têm problema com este tipo de cobertura de cabeça ou aquele outro. Mas é assim que está o mundo hoje. Depois de 7 de outubro, o pior massacre de judeus desde o Holocausto, muita gente saiu das sombras, não para mostrar solidariedade com os judeus, mas para atacar os judeus. Novamente, 99,9% dos que estão assistindo não se encaixam nessa categoria. Mas para essa minoria aí fora, para esses trolls aí fora, eu continuarei usando minha kippah com orgulho. Sobrevivemos aos faraós no Egito e vamos sobreviver a vocês também, enquanto vocês ficam aí trolando, provavelmente no porão da casa da mãe de vocês. Israel Chai. A nação de Israel vive agora e para sempre. Obrigado por assistir a mais uma edição do Judaization aqui na JNS TV. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS News. Agradeço a todos que trabalham nos bastidores da JNS TV, Aaron Wogelanter no som, produtora Bárbara Kanemov, gerente Yuri Zveretsky, Ryan Lifshitz, Zach Zickerman e editora de vídeo, Xenia Polachenko. Muito obrigado a todos. Não deixe de conferir toda a programação da JNS TV. E claro, acesse jns.org para as notícias mais recentes de Israel, do Oriente Médio e de todo o mundo judaico. Tenham uma ótima semana, pessoal. Nos vemos na próxima semana aqui no Judaization na JNS TV.